Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Vamos tentar aqui, né, um processo diferente. Eu estou tentando colocar aqui no Zoom, ver se a gente consegue utilizar da melhor maneira, tá? Então, vejam só, para a gente dar uma continuidade ao nosso estudo, a gente entra agora no propósito da hermenêutica, né, do âmbito da interpretação, e a gente já trabalhou aí com o sistema gramatical, né? A hermenêutica gramatical, e a gente entra agora na parte do sistema histórico-evolutivo. Então, quando a gente trabalha com o sistema histórico-evolutivo, é importante que a gente perceba que todos esses propósitos, todos esses sistemas de hermenêutica jurídica, eles surgiram no decorrer da história das ciências sociais, da história da própria evolução do direito. Porque o que a gente percebe é que essa história da sociedade ela vai apresentar determinados aspectos normativos, determinadas situações em que a lei, os costumes, isso aí passava a se aplicar de uma maneira essencial para a organização das atividades no território. O que é que a gente percebe? É que no sistema histórico evolutivo, isso só vem acontecer já no final do século XIX. É até interessante que não é a norma que ela vai surgir no final do século XIX. Se a gente for analisar, bem aí nos tempos antigos, já aí o Tratado de Westfália e vários outros aspectos da história do direito, como o próprio Código de Hammurabi, a gente percebe que a norma por si só ela existe. Ela existe como uma forma, como uma forma de comportamental, como uma forma de sistematização dessas condutas sociais. E aí, apenas o que é que se observa? É que existe a necessidade de se criar um processo que trate de maneira prática essa aplicação de norma. Como é que a gente vai interpretar? Como é que a gente vai compreender o funcionamento dessa norma? Então, só com Savigny, já aí no final do século XIX, é que vem essa maneira diferenciada de se pensar a aplicação do direito a partir de uma perspectiva histórica, a partir desse processo de evolução histórica da norma. Ou seja, a norma se aplica como? A norma se aplica, deve ser aplicada a partir da forma como a sociedade ela vem aceitando, como ela vem acolhendo o funcionamento de todo esse processo. Por isso que a gente precisa levar em consideração, e esse é o fundamento de Savigny, é que a gente precisa levar em consideração os costumes da sociedade. O que é que a sociedade, como é que ela se comportava em determinado período em determinado período da sociedade, não é? Então, vejam bem, esse sistema histórico evolutivo, no momento em que ele diz que deve ser levado em consideração o uso e costumes de tradição popular, significa dizer que nós precisamos analisar a forma como a sociedade ela vai se apresentar. Isso significa analisar essencialmente que o jurista, o profissional do profissional do direito, ou seja, aquela pessoa que está diante daquela norma, que precisa aplicar aquela norma, que ela vai analisar as necessidades atuais da sociedade, né? Ela vai analisar o quê? Como a sociedade ela foi criada, como a norma ela foi criada naquele momento histórico da sociedade, né? E aí ela vai tentar analisar e vai tentar adequar a aplicação daquela norma no decorrer de todo o processo normativo, de todo o processo social. E a questão
o que eu acho mais interessante nesse sistema é que não tem como você dizer, como você simplesmente pegar, aplicar determinada norma e se esquecer dos fatos sociais da atualidade. Isso, em momento nenhum, deve ser pensado. Não é? Por isso que a gente fala que esse tipo de sistema interpretativo ele é amplo, ele é abrangente, e por isso que ele é extremamente flexível, porque a gente vai partir do pressuposto que aquilo que se apresenta, que pode ser apresentado como um fato social em um determinado momento da história, ele talvez, e muitas vezes, ele não vai ser aplicado, ele não vai ser aplicado, pode não ser aplicado, não estou dizendo que sim, não estou dizendo que não, mas que talvez ele venha a ser, ele não possa vir a ser aplicado naquela realidade. Vamos supor, uma determinada norma, uma determinada história da sociedade que foi construída há um tempo atrás, no momento em que ela vai vir a ser aplicada na atualidade, de uma forma muito mais recente, talvez ela não consiga ser aplicada porque o sistema social ele modificou. Então, o critério para se aplicar a norma naquele momento, ele já não se encaixa mais com o fato social. A norma, ela não se encaixa porque a gente precisa construir reconectar a norma com o fato social atualizado, não é? Então, o que é que a gente vai precisar perceber? A gente vai precisar perceber que no momento em que o fato social ele modifica, no momento em que a gente percebe que a história modifica, eu vou precisar adequar, a gente vai precisar adequar determinadas situações da norma no sistema factual. Então, a gente vai precisar aplicar essa situação de que forma? Aí a gente vem, a partir do que eu venho falando para vocês, do DPSAGE, que é justamente fragmentar essas etapas, fragmentar todo esse processo, para que a gente encontre uma saída real, para que a gente encontre uma solução adequada para aquele procedimento. Então, vejam bem, nesse sistema histórico evolutivo, eu tenho o quê? Eu tenho que identificar aquela situação factual, eu vou identificar a situação factual e eu vou, dentro daquela minha situação factual, eu vou conseguir perceber que ela pode se adequar, ela pode ser aplicada essencialmente a uma determinada norma. Até aí, tudo bem. Ela se aplicando a essa determinada norma, a gente vai perceber ela, na verdade, ela não é se adequando, não é se aplicando, mas a gente vai perceber que aquela norma, de acordo com aquilo que está sendo apresentado, aquela situação jurídica, ela é a mais próxima de ser aplicada. Mas aí a gente vai perceber, naquela análise real, que existem determinadas situações que geram desconforto na aplicação da norma, que podem gerar determinados vícios. E quando a gente diz existem vícios que se percebem, existem vícios que são identificados e que a gente não tem como aplicar aquela norma sem que a gente encontre, sem que a gente se depare com um processo de injustiça social, no momento em que a gente percebe que existe esse erro, esse possível erro de ser aplicado, a gente vai analisar esse contexto. A gente vai precisar analisar o contexto social e a gente vai precisar analisar a norma para que a gente consiga encontrar uma equiparação, para que a gente consiga encontrar um equilíbrio nesse processo de funcionamento. E quando a gente diz vamos encontrar um equilíbrio em todo este processo de funcionamento, então a gente vai precisar, a partir dessa questão, nós podemos identificar uma solução plausível. Por que não? Por que não participar de todo esse processo? Por que não pensar nessa sistemática? Até porque no momento em que a gente reconhece os vícios, a gente constata a questão do problema social e a gente, diante daquilo ali, a gente fica inerte, nós, como profissionais do direito, nós ficamos inertes porque a gente simplesmente acha
que não tem, ou então que não deve aplicar a solução porque a norma não se adequa, aí a gente está diante de uma coisa muito interessante que se chama omissão, inércia, supressão, e isso também é causa de injustiça. Não é simplesmente pelo fato da norma ela estar desatualizada, da norma ela não ser mais adequada para aquele processo, que a gente não pode encontrar uma solução real, até porque o desconforto entre as partes ele existe. Partindo desse pressuposto, se existe desconforto, se existe um processo se existe um processo que a gente precisa reorganizar, reestruturar, então devemos encontrar essa solução, não é? Porque não existe esse processo. O próprio Código de Processo Civil ele fala. Isso já parte do pressuposto do juiz. Então, se essa situação em que o juiz diz o seguinte, eu não posso deixar de analisar o processo, mesmo que seja para indeferir o processo, se eu não posso deixar, porque se eu deixar, eu posso incorrer em responsabilidade, todos os profissionais do direito que estão diante daquele processo, eles também não podem deixar de analisar aquela situação, nem de tentar encontrar uma solução adequada. É justamente por isso que, mesmo em situações do processo evolutivo, histórico, ele vem justamente nessa seara de tentar encontrar uma forma de fechar, de tentar solucionar esse processo, ou seja, corrigir as imperfeições da norma. Corrigir as imperfeições da norma que elas que elas surgiram no decorrer de todo o processo social. Por quê? Porque, inicialmente, no momento em que a norma é construída, existe uma mudança nos aspectos da sociedade em que vai se identificar que aquela norma talvez ela não se adeque mais. Em ela não se adequando mais, a gente vai precisar encontrar uma solução real, né? Ela vai partir desse pressuposto. Eu preciso encontrar. Então, esse sistema histórico evolutivo é até interessante porque ele vai precisar de todos os outros mecanismos de interpretação. Ele vai precisar, por exemplo, do sistema gramatical, do sistema histórico e do sistema sistemático. Ele vai precisar de um trabalho conjunto, porque, veja, nós queremos corrigir as imperfeições da norma. E essas imperfeições da norma, elas não são corrigidas automaticamente. Elas precisam de toda essa questão aí conjunta de todo um esforço teórico, de todo um prognóstico para que a gente consiga encontrar qual vai ser a solução mais adequada. Leve em consideração o seguinte, o sistema histórico evolutivo, mais uma vez, eu sempre vou estar voltando para isso aí. Quando eu trabalho com o sistema histórico evolutivo, significa dizer que eu estou levando em consideração que uma determinada norma ela foi construída, ela foi sistematizada, ela foi colocada em vigor, se tornou vigente em determinado sistema, determinado momento da história da sociedade, mas que está em determinado momento da história da sociedade, mas que, com o processo de modificação social, e é por isso que o direito não é uma ciência exata, é por isso que eu não posso simplesmente aplicar a norma pura e destilada, porque em aplicando a norma pura e destilada, eu estou esquecendo das mudanças sociais, né? E uma norma, por exemplo, quando ela é editada, vamos supor, no caso aí, a Lei Carolina Dickmann, que é aquela questão da lei dos crimes cibernéticos. A Lei Carolina Dickmann, ela foi promulgada em determinado ano. No outro ano, a gente já tinha outras questões que poderiam ser englobadas pela Lei Carolina Dickmann. Então, muito embora aquele sistema ele tenha sido editado, o sistema normativo, ele tenha sido editado em determinado momento da história da sociedade,
com o tempo, o processo social ele se modificou, então ele vai exigir do jurista, ele vai exigir do aplicador do direito uma forma diferenciada de se compor, de se perceber esse sistema histórico evolutivo. Precisamos aí encontrar uma saída, afinal de contas, como eu venho falando para vocês, o profissional do direito, o juiz, o Ministério Público, a Procuradoria, os procuradores, os professores, enfim, eles não podem ficar sem uma solução. Eles não podem ficar sem encontrar um denominador comum, um resultado real. A gente vai precisar equilibrar essas questões. Então, temos um texto normativo, temos um texto normativo. Um texto normativo que foi construído num cenário X, num fato histórico X, que, com o tempo, esse fato histórico ele vai se desenvolvendo, ele vai se aperfeiçoando, desculpa, e no momento em que ele se aperfeiçoa, ele vai modificar, ele não vai estar permanente. Mas a gente ainda tem a norma que é vigente. E o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar equilibrar o valor normativo aos fatores externos da construção da norma, a vigência da norma. Esse é o ponto principal do processo histórico evolutivo. E eu vou conseguir fazer isso como? Através dessa operação conjunta, através da aplicação de todo um sistema conjunto de interpretação. Afinal de contas, estamos trabalhando com vigência da norma, não é? Veja só, eu não posso trabalhar com direito, de maneira objetiva falando, apenas com a vontade do indivíduo, né? Eu não posso trabalhar apenas com a vontade do indivíduo, porque se assim eu fizer, levar em consideração apenas a vontade do indivíduo e não a vontade de toda uma coletividade, e então a vontade de todo um sistema administrativo, um sistema jurídico, a gente vai estar bem afastado daquele direito, não é? A gente vai estar bem afastado daquilo que seria, nesse caso, e é importante a gente dizer, o que nós chamamos de justiça social. Vejam só para a gente analisar essa situação, eu trouxe para vocês aqui um poema, né? De Brecht, que ele diz o seguinte: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu também não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. O que esse poema quer dizer? Esse poema quer falar justamente desse sistema evolutivo de todo o processo social. Quer dizer que, inicialmente, o costume era a questão do próprio tráfico negreiros. A forma das atrocidades que eram cometidas com os negros, com os indivíduos em si, elas eram consideradas normais, elas eram legais. Com o tempo, o sistema normativo, desculpa, ele passou a se modificar. E aí eles deixaram de tratar aquele negro apenas como um objeto. E aí, consequentemente, a gente passa a perceber que houve a libertação, a liberação de todos os escravos. Isso aí vem gerar para a gente uma outra circunstância. Tudo bem, eu não vou trabalhar com o negro, apenas com o negro como um sujeito em que ele deve ser explorado. Mas eu deixo de explorar o negro, mas eu posso explorar os operários. Né? E isso começa com todo aquele processo, os operários, a Revolução Industrial, os direitos, igualdade, solidariedade,
tal, e posteriormente começa aquele processo, os operários conseguiram sua liberdade, conseguiram regimentar seus direitos trabalhistas, tal, mas aí começam os miseráveis, aquelas pessoas que não se encaixam naquele processo, as classes minoritárias que também elas eram consideradas, e aí que elas passaram a ser exploradas e a ser discriminadas. Então, a gente vai percebendo que no sistema da história social, o processo de discriminação ele vai mudando, ele vai se adequando, né? A discriminação ela não passa a ter um sentido apenas racial. Depois, ele não passa a ter um sentido nem apenas racial e muito menos laboral. Posteriormente, se engloba para essa questão de discriminação não apenas os trabalhadores industriais, não apenas os negros, nem aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, mas também aquelas pessoas, a lei começa a englobar não apenas isso, mas também aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão fora do sistema do mercado de trabalho. Então, o que é que eu quero trazer para vocês isso aqui? Eu quero trazer para vocês que todo esse sistema social, a maneira como a história da sociedade ela vai sendo construída, como ela vai se desenrolando, isso afeta a norma. E no momento em que ela afeta a norma, ela precisa ser reavaliada. Porque se eu não fizer isso, se eu não entrar nesse processo de reavaliação, por exemplo, se a norma ela ficar atenta apenas aos critérios raciais, à questão da própria Lei Áurea, não é? Ou então da Revolução Industrial, a gente vai chegar na atualidade e a gente vai perceber que aquela norma, quando ela não se adequa, quando ela não se aperfeiçoa, ela vai chegar para que eu aplique a minha circunstância e por eu não estar trabalhando numa indústria têxtil, então por eu não ser negra, digamos assim, na acepção da questão mesmo de cor, por eu não ser, digamos, negra, sim, e eu também não sou caucasiana, mas eu não entraria no regime de cotas porque eu não sou negra fisicamente falando, não é? Na acepção da palavra, eu não sou negra. Muito embora eu tenha ascendentes negros, mas eu não entro no regime de cotas. Então, o que é que me acontece? O que é que me acomete? Vai me acometer uma injustiça social, porque eu posso estar inserida em outros sistemas de discriminação, como a mulher, como mãe, como dona de um cachorro, divorciada, como servidora pública. Então, a gente vai se adequando a essas questões. E a norma ela precisa abraçar também todo esse sistema social. Se a gente não fizer, a gente vai entrar, como o próprio poema fala, a gente vai entrar nessa questão dessa injustiça. E não é o que nós queremos. Então, pessoal, a partir de amanhã, a gente vai ver essa questão desse sistema gramatical, tá? Muito obrigada, espero que vocês estejam bem. Forte abraço e até amanhã.